Deus falou no Antigo Testamento que deveríamos pagar o dízimo na casa de Deus. Mas será que isso ainda é válido nos dias de hoje? Será que no Novo Testamento foi ordenado que se pagasse o dízimo? Fique até o fim, pois vamos ver na Bíblia se o dízimo ainda vale no Novo Testamento. Dízimo, por definição, é a 10ª parte do ganho de uma pessoa, que a mesma separa para Deus, ou seja, 10% de todo o seu ganho. E vale dizer que o dízimo não é somente de dinheiro, mas de qualquer tipo de ganho de certas atividades. Tendo isto em conta, sabemos que Deus exigia o dízimo no Antigo Testamento, mas será esse válido nos dias de hoje? Para sabermos a resposta a esta pergunta, devemos saber primeiro de onde saiu o dízimo e o que representa o dízimo. O dízimo tem a sua origem com nosso pai Abraão, quando ele pagou o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era Deus na forma de sacerdote, como podemos ver nas escrituras. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo era cobrado pelos levitas, ou seja, a tribo de Levi, mas eles mesmos não pagavam dízimo, pois já haviam pago isso em Abraão. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo. O dízimo servia para o mantimento da casa de Deus, visto que os sacerdotes apenas viviam do sacerdócio. Existem pessoas sem conhecimento bíblico que afirmam que o dízimo não era de dinheiro, mas isso não é o que a Bíblia mostra. Podemos ver no Antigo Testamento que na altura já existia sim dízimo em dinheiro, como podemos ver no livro de Neemias, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Era onde eram armazenados os tesouros no templo. Então aqui claramente nos é mostrado dízimo em tesouros, apesar de termos de oferecer dízimo também de várias outras coisas, como mostra o versículo anterior. Agora que já sabemos o que é o dízimo e sabemos para que serve, que é para o mantimento dos sacerdotes, nos resta saber: o dízimo ainda deve ser dado nos dias de hoje? Vamos então ver o que o Senhor Jesus Cristo disse acerca do assunto. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo de hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui. Ele diz que vocês devem praticar essas coisas, falando do dízimo, ou seja, é um dever fazer o pagamento do dízimo. O que ele reprovou nos fariseus é que eles somente cobravam dízimo e esqueciam de pregar outras coisas, como a salvação da alma, a santidade, etc. Mas em nenhum momento Jesus condenou a prática do dízimo. Pelo contrário, ele disse que nós devemos pagar. Mas alguém pode dizer que Jesus ainda estava no Antigo Testamento e que o Novo Testamento começou na verdade no livro de Atos. Vamos ver então como tratavam os discípulos tal situação. Mas antes disso, devemos ter em conta que o dízimo era recebido apenas pelos levitas, que eram apenas os sacerdotes. Ou seja, hoje também somente deveriam receber dízimos os sacerdotes. E nós sabemos que os sacerdotes hoje são os pastores do corpo de Cristo. Então quem recebe o dízimo é a pessoa que vive do sacerdócio, que hoje é o trabalho pastoral. Seguindo esse pressuposto, devemos continuar então e ver o que Paulo diz acerca do assunto. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aqui Paulo é claro ao dizer que um homem que vive do templo como um pastor deve viver inteiramente do templo. Ou seja, um pastor não tem obrigação nenhuma de ter um trabalho natural fora do trabalho pastoral. Claro que se quiser trabalhar, pode, mas não é obrigação. Paulo vai até mais longe e afirma que o pastor deve ter até salário. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade,
verdade, a ninguém foi pesado. Paulo aqui diz aos Coríntios que deixou algumas igrejas que pagavam salário a ele só para ir servir a eles. Ou seja, Paulo recebia salário dessas outras igrejas. O que Paulo reforça ainda mais dizendo: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. E também ainda diz: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Se nós achamos justo um bom funcionário receber um bom salário numa empresa natural por fazer um bom trabalho, quanto mais um homem que o seu trabalho é salvar as almas, quanto mais alguém que se dedica de coração ir à busca das almas perdidas. E antes que alguém pense errado, eu não sou pastor, nem exerço uma função de ministério. Então não digo isso porque quero ganhar alguma coisa em particular, mas digo isto porque é a mais pura verdade. Hoje estão tentando tirar o lugar do dízimo de Deus, estão tentando adotar algo, estão tentando torná-lo diferente. Vão e têm jogos de batota nas igrejas, jogam na loteria. A loteria nunca tomará o lugar do dízimo de Deus. Jantares, venda de cobertores, piqueniques para arrecadar dinheiro para liquidar várias dívidas. Isto nunca tomará o lugar do dízimo e da oferta eternos de Deus. Nunca tomará. No entanto, estamos tentando fazer isso. Tudo porque as pessoas foram enganadas pelo diabo a não pagar os seus dízimos. Respeite o seu pastor, pois é a recomendação da Bíblia. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta dela, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Tem pessoas com dificuldades financeiras e não só, que não sabem de onde veio este mal nas suas vidas, mas é muito provável que seja porque você esteja roubando a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Então podemos concluir que o dízimo existe tanto no Antigo como no Novo Testamento, e serve de meio para sustentar o homem que vive do sacerdócio. O dízimo é para o sacerdote, que é usado por Deus, ou seja, de uma forma ou de outra é para Deus. Isto é o que as Sagradas Escrituras ensinam. Que Deus te abençoe.